Hoje vamos falar de Vale. Acabou de sair essa notícia aqui, ó. As ações da Vale sobem quase 5% com alta do minério de ferro e pacote de medidas da China. Anúncio do Banco do Povo da China, que é o Banco Central da China, ajudou a elevar os preços do minério de ferro, com reflexos nos papéis da mineradora. E eu tenho 3 comentários que eu gostaria de fazer a respeito dessa notícia. Por que está subindo? Primeiro ponto, a sensibilidade do resultado da Vale com relação ao preço do minério de ferro. Mais de 90% do resultado da Vale provém da unidade de minério de ferro. E o minério de ferro é uma commodity, ou seja, a Vale não tem muito a gerência sobre o preço quem dita é o mercado, às vezes o preço está bom, às vezes o preço está menor. O que ela tem parcialmente controle são seus custos. A maior parte dos custos de uma mineradora são custos fixos. Para produzir uma tonelada de minério de ferro, se o preço dobra, não muda muita coisa. Tem um pouquinho mais de royalty, tem um pouco mais de bônus para os times, porém, a maior parte desse custo é fixo. Então, quando o preço do minério sobe, o lucro não sobe na proporção, sobe mais. Se o preço do minério sobe 5%, o lucro da Vale sobe 6, 7, 8% naquele patamar de preço. Por quê? Porque o custo é fixo. Então, vamos supor, se o preço de uma tonelada é $100 e para produzir essa tonelada custa 50, o que acontece quando o preço vai para 110? O custo continua 50, talvez sobe um pouquinho, vai lá para 51, só que o preço foi para 110. Quando o preço era 100 e o custo era 50, 100 menos 50 sobrava 50 de lucro. O que acontece quando vai para 110? Por mais que vá para 51 o custo, 110 menos 51, o lucro aumenta para 59, ou seja, 59 quando o preço é 110, o lucro é de 50 quando o preço é 100. Então, esse é o primeiro fator que você precisa saber para a Vale. É uma empresa que tem uma sensibilidade do seu resultado e, consequentemente, dos dividendos muito alta ao preço do minério de ferro. Então, quando sobe o preço é bom, quando cai, às vezes não é tão bom. Uma das vantagens da Vale é que ela é a empresa mais competitiva do mundo nesse segmento. Então, dificilmente é uma empresa que vai operar no prejuízo. Quando o preço começa a cair muito, vários dos competidores dela começam a fechar a produção, parar de produzir, e daí sai a oferta do mercado. Quando sai a oferta do mercado, a tendência é que o preço em algum momento suba. Então, é muito raro a Vale ter prejuízo, tá bom? O segundo ponto que eu quero lembrar é que, de fato, a China é muito relevante para a Vale. A maior parte das vendas da Vale são destinadas à China. Porém, existe uma tendência de que nos próximos anos essa dependência ela ainda seja bastante alta, porém, a tendência é que a China perca espaço na pauta de clientes da Vale. Ainda vai ser o maior cliente, provavelmente vai ser ainda muito relevante. Só que o que acontece? Existem vários países no mundo que têm crescido a sua economia. Países como Índia, países como Nigéria, Egito, Bangladesh, Paquistão, Indonésia, todo aquele sudeste asiático, algumas partes da Ásia. Se a gente soma todas essas regiões, deve ter cerca de 2 bilhões de pessoas que têm uma renda média de $2.000 per capita, que era a renda que a China tinha mais ou menos 20 anos atrás. Hoje a China tem uma renda per capita de cerca de $10.000. Nesta fase, quando as economias elas estão se desenvolvendo, a demanda por minério de ferro se torna muito elevada. Por quê? Países pobres como Índia, etc., são países que precisam fazer os investimentos em urbanização, precisam construir infraestrutura, metrô, aeroporto, rodovia, precisam fazer investimentos pesados no setor imobiliário. A Índia, se você pegar imagens no Google das principais cidades, vocês vão ver que parece assim uma grande favela. Existem alguns prédios, obviamente, mas é uma região que ainda deixa nós brasileiros orgulhosos das nossas cidades, porque a Índia ainda está muito atrasada em termos do seu setor imobiliário. Isso sem falar de consumo, né? Então, quando essas famílias de $2.000 começam a ganhar 3, 4, 5 mil dólares, o que elas começam a consumir? Começam a consumir geladeira, começam a consumir automóveis, e com isso a demanda por minério de ferro aumenta. Então, por mais que a China vá continuar ainda muito relevante, a tendência é que ela perca participação na receita da Vale. E o terceiro ponto que eu queria lembrar, tem a ver com o primeiro, é que a tendência é que os dividendos eles sejam bons se o minério de ferro continuar nessa tendência de alta.
A tendência é que para o ano que vem seja por volta de 10% de dividend yield. A Vale não tem apenas pago dividendo aos seus acionistas, tem também feito programas de recompra. A empresa tirou de circulação entre 15% a 20% de ações em circulação nos últimos 3, 4 anos. Isso é bastante coisa, ou seja, se você era acionista da Vale 4 anos atrás, a sua participação da empresa aumentou em 20% sem você ter que comprar uma ação a mais. É assim que funciona um programa de recompra. As ações, algumas já foram canceladas, a maior parte delas já foram canceladas, ou seja, a sua participação de fato aumentou, você ganhou dividendo. Então, é uma empresa muito competitiva que, nesse patamar de preço, tende a pagar bons dividendos no próximo ano, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Vale. Eu sei que eu falo muito de Vale aqui no meu canal. Isso não significa que eu recomende que você tenha uma carteira somente de Vale, tá bom? É importante que você tenha uma carteira alinhada ao seu perfil de risco, aos seus objetivos financeiros de longo prazo. E pensando nisso, a gente criou aqui a Suno Consultoria, que tem a intenção de entender o seu perfil de risco, montar uma carteira aderente a esse perfil de risco e fazer aquele acompanhamento mês a mês diretamente com você, tá bom? Então é quase como um terno sob medida. É a Suno Consultoria, vou botar aqui um link na descrição. É uma divisão aqui da Suno que tem ganhado muita representatividade. Os clientes da Suno Consultoria estão muito satisfeitos com os resultados, com o acompanhamento, com o relacionamento com os nossos consultores, tá bom? Vou botar link aqui na descrição para que você entre em contato com os nossos consultores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande.